Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui, e como eu falei pra vocês, quarta-feira vai ser dia de vlogs, onde eu vou falar um pouco mais sobre qualquer coisa do mundo dos animes, e eu estou planejando aí alguns assuntos mais sérios, polêmicos, ou simplesmente tirar algumas dúvidas de vocês, ou colocar a minha opinião sobre alguns aspectos desse mundo dos animes. Mas eu percebi que ao longo das pautas que eu estava fazendo, eu não fiz algo mais importante, ou pelo menos falar sobre o começo de tudo. Não é sobre o Big Bang ou o dilúvio ou qualquer coisa do tipo. É sobre a minha história com animes. Tá? Pode parecer um pouco estranho isso, mas vocês vão entender por que faz sentido eu explicar isso e por que isso vai amarrar todos os outros vídeos que eu vou fazer daqui pra frente. Já faz quase 4 anos que eu estou no meio dessas internets e falando de animes. Tirando algumas lives aqui e ali que eu falava um pouco da minha relação com animes, eu nunca expliquei isso de fato, então estou aqui, cá eu, pra fazer isso. Vejamos, eu comecei no mundo dos animes desde que eu me conheço por gente. Se bem que eu nunca fui gente, então aí complica. Pois bem, assim como todo jovem gazebo da época de 90, eu comecei a assistir animes pela televisão aberta. Com todos aqueles animes nostálgicos, que não é tão nostálgico assim, porque tem tanta gente falando deles hoje em dia na internet, que falar sobre Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball é super normal. O mais interessante disso tudo é que nessa época eu assistia basicamente todos os desenhos que passavam na TV, desde a época da TV Globinho, assistia desenhos da cultura, eu assistia qualquer tipo de animação. Desde sempre, desenho se movendo na tela sempre foi algo muito bacana pra mim. E eu percebi que alguns desses desenhos eram um pouco diferentes um do outro, não só em questão de narrativa, mas até visual. Meu pai brincava até comigo antigamente falando: você assiste esse bando de japonês com olho grande? Caraca, faz todo sentido isso, meu pai sempre estava certo. E realmente esses japoneses de olhos grandes e cabelos petados tinha algo diferente. Na época eu não sabia o que era exatamente, mas eles sempre me fascinaram de várias maneiras. E o primeiro anime que realmente bateu na minha cabeça, eu falei: mano, esse negócio é muito interessante, eu acho que eu tô indo pra outro nível com isso daqui, foi Samurai X. Assim como eu falei no vídeo sobre o Atsuki, que inclusive fiquei bem triste de saber todas as tretas dele, isso não me fez perder o gosto por essa obra que eu acho incrível até hoje. Diferente de outros animes que eu via que trabalhava com assuntos um pouco mais sérios, por exemplo, o próprio Digimon, que colocava aquelas crianças em situações de muito perigo e elas eram super inocentes pra saber lidar com tudo aquilo. E Samurai X me entregou algo que eu falava: eu acho que é por isso que eu gosto desses japoneses com olho grande. É como a narrativa em animes é diferente. Animes são feitos por e para japoneses, certo? E o Japão é um país completamente diferente do nosso. Tudo bem, eu sei, vários outros países são diferentes do nosso, mas querendo ou não, a gente acaba consumindo muita coisa norte-americana. E isso meio que fica simbiótico com a nossa própria cultura. Aí pega eu, um jovem trovãozinho que vê coisas completamente diferentes daquelas animações norte-americanas, que é os japoneses de zóio grande, com culturas diferentes, com traços diferentes, com valores e mensagens diferentes naquelas obras. Aquilo me fascinou. Em especial, eu comecei a ver que não apenas esse fator, mas eu também me preocupava muito mais com história. Desde aquela época eu sempre preferi animes com histórias um pouco mais complexas, com personagens um pouco mais desenvolvidos, com obras que desenvolvem as coisas não apenas porque sim. Naquela época, por exemplo, se fosse para escolher entre o anime de Pokémon e Digimon, com certeza eu preferia o de Digimon. Toda a jornada daqueles personagens fazia muito sentido na minha cabeça, enquanto a jornada do Ash pra mim era completamente bizarra, porque os episódios não batiam. Pô, mas o Ash aprendeu um negócio nesse episódio, e no episódio seguinte ele esqueceu completamente isso. Isso não fazia sentido na minha cabeça, e até hoje não faz. E o primeiro anime que realmente me bateu e eu falei: pum, agora tudo faz sentido, agora entendi, e minha mente explodiu, foi Samurai X. O jovem trovãozinho assimilar o porquê que o Kenshin ele lutava pela sua redenção, porquê que ele escolheu não matar mais ninguém, e quando via um vilão e jogava ele na parede e simplesmente o Kenshin quebrava, eu falava: uau, isso é interessante. Mas é óbvio que eu entendo perfeitamente se você gostava mais de Cavaleiros, de Dragon Ball, porque tinha mais porrada, ação, era mais legal e frenético. E o engraçado é que justamente esses pontos pra mim nunca foram muito interessantes. Pra vocês terem ideia, eu gostava muito mais de Shaman King e Sakura Card Captor do que Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. Os anos foram passando e aquele jovem trovãozinho que sofria bullying na escola começou a descobrir outros amigos fora da escola, olha só.
um dos meus primos me apresentou ao grupo de RPG dele, onde tinham pessoas um pouco mais velhas que conheciam mais sobre esse mundo dos animes e me introduziram mais obras e eu falei, mano do céu, descobri um novo mundo. Nessa época eu comecei a pegar animes no Mirk, baixando eles de madrugada, rezando pro negócio não cair e assistindo numa qualidade péssima. Sério, assistir animes em RM é a mesma coisa que você pegar um Atari e dar um blur na tela. E nessa época eu conheci mais animes, como por exemplo Chrono Crusade, Evangelion, Amaenai Deyo, Chobits e tantos outros que de um lado eram animes mais complexos, com histórias mais trabalhadas, e do outro, bem, ecchi hentai. Porque é claro que eu ia acabar começando a ver essas coisas. E o mais engraçado disso tudo, até nessa época, depois de assistir uns 2, 3, eu comecei a me enjoar de fanservice. Até eu conhecer uma obra em si que, meu amigo, essa me quebrou por completo. Que eu diria até que foi o anime que mais abriu a minha cabeça e que, teoricamente, é o meu anime favorito. Ou pelo menos o mais importante pra mim, que foi Serial Experiments Lain. Imagina um jovem gazebo de 15, 16 anos, completamente inocente, tentando descobrir aí a verdade absoluta do universo, onde nessa época eu comecei até a estudar um pouco mais sobre religião, culturas, mitologias e coisas do tipo, que era simplesmente fascinante pra mim. Aí veio o Lain e me deu todo tipo de tapa na minha cara pra eu falar, meu amigo, a minha vida é uma mentira. Desde então, Lain foi o anime mais importante pra eu virar a chave, pra eu começar a ver a vida de uma forma diferente, pra começar a questionar tudo e todos. Eu comecei a ter um senso crítico a partir de Lain completamente diferente, e isso eu levei pra minha vida. E depois de Lain eu comecei a ver a vida de uma forma completamente diferente, ver animes de uma forma completamente diferente, e cada vez mais eu falava, cara, eu amo essa mídia. Eu amo esses japoneses com os olhos gigantes, cabelo espetado. Até que o Thunderzinho vai começando a crescer um pouco mais de barba, um pouco mais de cabelo, saio de casa, vou fazer faculdade, continuo assistindo animes, até que no final de 2014 me clica a ideia de tentar esse mundo das intranet. E aí eu conheço o terceiro anime, digamos assim, que foi importante pra minha vida. Ok, acreditem se quiser, esse terceiro anime foi Bakuman. Pelo motivo mais idiota, infantil e até inocente da minha vida. Porque o Mashiro, com a sua obsessão doentia por fazer alguma coisa, acabou me motivando e tentar, por que não, fazer um canal falando sobre animes. Eu, quase com meus 24 anos, fui motivado por um moleque lunático desse. Eu tenho problema, cara, eu tenho problema. E digamos assim, um outro anime importante pra mim, que me lançou nesse mundo das internets, foi Natsume Yuujinchou. Inclusive, se vocês quiserem ver o meu primeiro vídeo da vida, eu vou deixar aqui na descrição. Ai, meu Deus. E desde então, estou cá eu falando sobre animes na internet. Toda essa jornada de vida dentro dos animes me mostraram várias coisas, personagens me marcaram, histórias me marcaram e cada vez mais tudo isso só corroborou para uma coisa: essa mídia é extremamente rica. Rica de valores, rica de conceitos, rica de personagens, de exemplos. São histórias que nos emocionam, que nos deixam tristes, que nos deixam com raiva, felizes, que faz a gente sair um pouco da nossa realidade e ver a vida de uma forma diferente. Pode parecer um pouco lunático e infantil demais, mas não é. Histórias em si, elas sempre tiveram um poder de influência muito grande. Atividades lúdicas são muito importantes para a nossa vida, e quando aquela atividade agrega valores, te mostra conceitos diferentes, você acaba absorvendo de uma forma mais fácil. Por exemplo, é muito mais fácil você aprender inglês numa sala de aula ou jogando videogames. É claro que jogando videogames. É claro que você também precisa ter um mínimo de base, mas você consegue treinar ali. E é exatamente essa a pegada dos animes. Elas são histórias que você está ativamente querendo ver, querendo acompanhar, querendo saber qual é o passo a passo desses personagens, desse mundo, como ele é construído, e tudo isso acaba agregando valor. Por isso que eu sempre gostei muito de obras que tinham valores dentro do seu roteiro, que tinham mensagens, que tinham passagens, que os personagens eram vivos. Nunca gostei de ver animes simplesmente pela porrada, ou pelo fanservice, ou por algo gratuito na tela, vamos dizer assim. Assim como, por exemplo, vários filmes hollywoodianos. E o engraçado é que até por isso que eu nunca
gostei muito de heróis norte-americanos, ou histórias que eram muito óbvias o que eles queriam passar, ou personagens que pareciam plastificados demais. O que eu quero mostrar de fato nesse vídeo são basicamente duas coisas: mostrar a minha jornada no mundo dos animes e porque eu amo essa mídia, e o segundo foi que, pra mim, algo que sempre foi muito importante pra minha vida foi senso crítico. Se aquele personagem está fazendo aquilo, eu quero saber o porquê que ele está fazendo aquilo. Se aquela coisa acontece na minha vida, eu quero saber por que aquilo está acontecendo. E por causa de senso crítico, de criticar, de querer conhecimento, de querer informação, que isso fez eu me tornar o que eu sou hoje, tanto como pessoa, quanto produtor de conteúdo. Se eu chego aqui e dou a minha opinião pra vocês, é porque eu tirei ela de alguma coisa, ou de estudos, ou de uma reflexão. Assim como os animes me ajudaram a ter senso crítico e a mostrar histórias incríveis que mudaram completamente a minha vida, eu quero tentar fazer essas mensagens desses animes chegarem até vocês. E isso vai ser importante para depois eu falar sobre uma coisa: eu vou ensinar vocês a assistir anime. Pode parecer meio idiota essa ideia? É muito idiota essa ideia, mas vocês vão entender o porquê dessa ideia. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu ensine vocês a assistir anime, ou se você acha essa ideia ridícula demais. Por isso, agora eu quero saber a história de vocês, como que foi a sua jornada no mundo dos animes. Eu quero saber quais animes impactaram a sua vida, por que você assiste animes. Conte aqui nos comentários, vamos conversar? E também aproveita e já segue a gente no Twitter e no Instagram. Mande uma foto de você fazendo o nosso símbolo da LB com a hashtag SalveThunder, porque assim que a gente chegar a 10 mil seguidores em cada um deles, nós vamos fazer sorteios muito bacanas pra vocês. Então é isso, mestres, espero que esse vídeo tenha sido interessante pra vocês. Então, bom anime e até o próximo vídeo!